Só quero lembrar que a inscrição do Hélito também já está paga, ele sabe disso. Dando certo, né? Você já sabe disso aí. Irmãos, posso pregar? Quer pregar? Eu tenho uma mensagem que vai tão de encontro ao seu coração. Eu queria que você sentasse agora, todos sentassem, irmão. Sentasse para ouvir essa mensagem. Preparei ela de uma maneira muito especial. E essa mensagem falou tanto ao meu coração. Pode ficar tranquilo que talvez eu não vou pregar ela inteira. Eu vou pregar até onde a gente der, não vou extravasar o tempo. Eu quero orar por você, mas eu queria que você ouvisse essa mensagem. Eu sei que a gente está acelerado. Vou pedir para a liderança aí, dar uma organizada para o pessoal sentado. Vamos sentar todo mundo? Amém? Obrigado, minha filha. O tema de hoje por isso que eu quero que você senta. Jesus não é religião. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Jesus não é religião. Muitas vezes nós achamos que Jesus é uma religião. E nós achamos também que Deus é religioso. E nós achamos que a religião, ela pode nos levar até a Deus. Mas a palavra diz assim, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho até a verdade e a vida não é a religião. O caminho da verdade e a vida é Jesus. Irmãos, senta aí, irmãos, vamos lá. As mulheres tomaram especiarias aromáticas que havia preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que eles disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Quando as mulheres foram ao sepulcro de manhã, procuravam um Jesus morto, porém os anjos lhe fizeram uma pergunta que ecoa até hoje: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Tem gente procurando, irmãos, em enigmas, tem gente procurando em peças, em objetos. Deixa eu te dizer uma coisa: ele não está no sepulcro, ele ressuscitou, ele está aqui e agora. Jesus não é religião. Jesus é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. A mesma pergunta que os anjos fizeram, eu quero fazer para vocês. Por que você busca Jesus no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em rodinhas de conversa? Por que você não entra no seu quarto? Por que você não coloca o seu joelho no chão e você clama ao Jesus vivo, não ao Jesus morto? Por que você não chama aquele que ao terceiro dia ressuscitou? Por que você trata Jesus como um Deus morto? Você acha que ele não pode mesmo resolver o problema da sua casa, da sua família, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, da sua finança? Você acha que o Deus vivo não pode fazer isso? Irmãos, você sabe que eu me deparei e eu me deparo todos os dias. É que eu sirvo um Deus vivo.
Eu sirvo um Jesus que está vivo, então eu falo com Ele. Então ei Jesus, oi Jesus, bom dia. Eu já falei várias vezes como eu oro, já te ensinei. Na manhã eu digo assim, ou deitado, ou de joelho, ou em pé, o jeito que for, ou na correria eu falo assim, eu vou falando, Senhor Jesus, meu amigo, meu Pai, protege os meus filhos, cobre eles com teu sangue, Pai. Livra a minha família, ó Pai, livra a igreja, abençoa a igreja, ó Deus, os irmãos dessa igreja, aqueles que congregam conosco, Pai, em nome de Jesus. Pai, livra-nos, ó Pai, da seta que voa de dia, da seta que voa à noite, ó Pai, cobre-nos com teu sangue, nos protege, livra-nos de todo acidente, derrama a tua unção, Pai, sobre nós. E eu vou orando, e eu vou falando com Ele. E eu vou falando com Ele, porque eu converso com Jesus, eu converso com um Deus que está vivo. Eu não trato Jesus como religião, eu trato Jesus como uma pessoa que está viva, que está aqui e agora. Mas eu já busquei Jesus em tradições. Eu já busquei Jesus em tradições. Eu achava que isso ia resolver o buraco que eu tinha no meu coração. E talvez você faça a mesma coisa. Talvez você busque Jesus num remédio para dormir. E aí você chega na cozinha, nossa, passou o horário de eu tomar meu remédio, e você vai, e você tem mais fé que aquele remédio vai resolver o seu problema do que Jesus. Eu não sou contra remédio, irmãos, eu sou a favor, eu sou enfermeiro. Mas eu sou mais a favor ainda de você chegar no seu quarto e falar assim, Jesus, meu remédio eterno. Jesus da Bíblia, o Jesus vivo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Pai, se o Senhor disser uma palavra, tudo aqui dentro vai mudar e vai ser curado em nome de Jesus. Meu amigo Jesus, muda a minha vida. Existe um Deus, irmãos, que venceu a morte e está vivo. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Muitas pessoas ainda procuram Jesus em tradições vazias, sistemáticas, religiosas, rituais sem vida. Mas Cristo não está preso a uma religião. Ele ressuscitou e vive eternamente. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade que Cristo nos tirou das trevas, das garras de Satanás, e nos trouxe para o seu reino de luz. E agora nós vemos aquilo que nós não vimos, agora nós vemos. Agora nós entendemos porque os nossos olhos foram abertos. Conhecereis a verdade, e essa verdade é a que liberta, a verdade vos libertará do medo, das angústias, das dúvidas, das desculpas. Irmãos, deixa eu te falar. Nós tivemos uma senhora era 80 anos, tinha que a senhora? 79. Dona, se está no seu grupo. Você ajudou a carregar ela, João? 79 anos, ela andou 4 quilômetros. Ela ficou para trás? Aonde um passa, todos passam. Irmãos, estou falando 79 anos. Irmãos, a hora que eu olhei ela, eu falei assim, Jesus, tenha misericórdia dela, de nós também. Não, Jesus, não pode um trem desse, tem que levar a avó. Thaís, Léa, 79 anos e o povo agarrado no braço daquela velha. Fala para ela desistir para você ver. Você ajudou? Fala assim, você vai parar para você ver. Aí a hora que a pessoa chega, ela diz assim, eu venci. Só vai receber a coroa quem acreditar num Jesus vivo, não no Jesus da tradição da religião. Só vai receber a coroa quem acredita que Ele está vivo. Tem alguém que acredita que Jesus ressuscitou aqui nessa noite, que Ele está vivo, que Ele pode cuidar da sua casa, do seu casamento, da tua família. Não é um Jesus morto. Porque você está buscando entre os mortos aquele que está vivo.
Quem está vivo, você, irmão, se você recebe alguém na sua casa, você puxa a cadeira, você faz um café, como é que você trata Jesus? Um dia chegou umas doidas aqui, eu não sei o que estava acontecendo na igreja, e elas começaram a falar assim, que Jesus estava fazendo coraçãozinho para elas no café. E um monte de gente dá risada. Enquanto uns, Dani, trata Jesus como morto, continua tratando Ele como vivo, porque Ele vai te dar vida, a água da vida eterna. O evangelho é loucura para aqueles que não acreditam, Eliseu. Tem que ser doido por Jesus, apaixonado. Você está assim hoje? Faz quanto tempo que você não vive assim? Nós choramos um pouco, né, capitão? Hoje, esses dias são... E eu estou assim tão... cadê o Hélio? Eu estou tão empolgado para essa semana, e aí eu já estou feliz, porque na outra semana tem face a face. Então eu estou assim, eu estou queimando, irmãos. Eu falei, gente, eu vou ficar 3 dias nesse lugar aqui, ouvindo sobre Jesus. Mas ainda tem, eu falei, Rony, nós temos um culto à noite ainda. Eu falei, graças a Deus, né? Ainda tem um culto, irmãos. Eu gosto de igreja, vocês sabem disso. Tem gente que gosta de ir para o shopping, eu gosto também. Tem gente que gosta de comida japonesa, eu gosto também, fica a dica. Vou fazer propaganda, se for no Ariga, melhor ainda. Gosto de café coado, viu, irmãos? Aquele coador. Na janta, depois do culto. Viu, Nathalie? Se acabou o café aí, nós vamos conversar. A religião, o que é a religião, irmãos? Fica tranquilo. A palavra religião vem do latim religare, que significa ligar novamente. É um conjunto de crenças, doutrinas e práticas, tradições que procuram aproximar o homem de Deus. O que é religiosidade? Religiosidade é a prática externa da fé. É quando alguém cumpre ritos, cerimônias e costumes religiosos, mas nem sempre possui um relacionamento verdadeiro com Deus. Então ele está apegado a um ritual. Ele não está apegado a Jesus. Ele está apegado a um ritual. Lembra antigamente? Quero ver quem lembra aqui. Se não cantasse o hino da harpa na igreja, quem é dessa época aí? Misericórdia, irmão. Tinha que cantar o quê? Do cantor. Vamos cantar os 58 do cantor cristão. Né? Não era assim? Se não canta, se o pastor não usasse gravata, o pastor que usava gravata tinha autoridade. Um dia o cara chegou em mim e falou assim, pastor, sabe por que tem que usar gravata? Eu falei assim, não, me explica aí, cara. Então ele me convencia, né? Porque se eu estiver errado, não, cara, juiz usa o quê? Tal. Então, a autoridade está nisso, na roupa. Eu falei, mas mesmo devendo, mesmo adulterando, se ele tiver com a roupa... Ele falou, não, aí não, né, pastor? Eu falei, então como é que você sabe da vida do cara? Você não sabe que você está adulterando só porque ele pôs um terno, só porque ele pôs uma gravata. Gente, já me deram tanto pano. Me deram pano, sabe aquele pano verde-limão? Me deram pano verde-limão para fazer camiseta. Me deram uma calça, irmãos, que eu acho que o defunto era maior do que eu 3 vezes, desse tamanho assim, ó. Aquele terno que ninguém quer mais, com esse risco de giz assim, desse tamanho, com aquela ombreira maior que a do Didi. Não, você tem que usar, pastor. Aquele sapato preto do bico assim, você furão. Uma misericórdia, irmão, não se treina nunca na vida. Não comprar um Jorge Armani para mim, ninguém quer comprar, né, irmãos? Compra para você ver se eu não uso. É só esse que eu sei falar também, viu? Se eu soubesse outro, eu falo. É só esse que eu sei que diz que é bom. Fica a dica. Preto e não brilhoso, que me deram... Vou falar baixo que tem. Qual que é a diferença entre religião e religiosidade? A religião pode apontar para Deus. A religiosidade pode até falar de Deus, mas somente Jesus pode reconciliar o homem com Deus. A religião, ela aponta para Deus. A religiosidade pode até falar de Deus, mas somente Jesus pode reconciliar o homem com Deus. Só o Jesus vivo, não o Jesus morto. O da religião, o que está pregado, o seu ressuscitou?
O seu Jesus ressuscitou, o nosso Jesus ressuscitou, o Jesus de alguém aqui ressuscitou. A religião pode informar sobre Deus, mas somente Jesus pode transformar uma vida. Só Jesus, irmãos. Quando você achar que está tudo perdido, você lembra, Jesus está vivo. Você vai respirar. Tem um louvor, cara. Mas ver tudo isso assim, a gente sente a presença de Deus muito forte. A religião pode informar sobre Deus, mas somente Jesus pode transformar uma vida. Ele é a fonte. O Jesus vivo, Eliseu, é a fonte da vida. É Ele que transforma, Eliseu. Tem hora que a gente quer dar liderança, a gente fica enfucando, e é só Ele que pode mudar a história. É só Ele que pode transformar uma vida, é só Ele que pode trazer algo novo, fazer algo novo. Esses meninos que veio aqui, a maioria deles já é crente, irmãos. E aí eles falam assim, olha, eu estou descobrindo um propósito. Eu como pastor, irmãos, eu fui, e todas as vezes que eu passo de novo no face a face com Deus, trabalhando, eu reencontro com Jesus de uma maneira muito especial. Muito forte, irmãos. É por isso que a gente fica ansioso. Porque quem anda com Jesus vive em novidade de vida. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, quem anda com Jesus anda em novidade de vida. Quem anda com Jesus vive em novidade de vida, irmãos. As coisas acontecem porque Ele transforma. Ei, mulher, continua acreditando, vai dar certo. Ei, mãe, ei, pai, vai dar certo, vai acontecer. Tem dias que eu ministro a palavra de Deus, irmãos, sangrando. Só Jesus e algumas pessoas que talvez caminham um pouco mais perto no dia a dia sabem. Nem todos os dias nós estamos assim, tão espirituais, ou nem todo dia a gente está assim tão feliz. Mas eu encontro o Jesus vivo da Bíblia todos os dias, irmãos. A grande diferença é encontrar Ele de braços abertos, não numa cruz, mas para nos proteger, para cuidar do nosso coração, para lavar nossa alma ferida, para nos devolver o anel do dedo, a sandália nos pés, colocar em nós uma roupa nova, nos dar esperança, nos presentear. Irmãos, o maior presente que eu recebi de Jesus foi a sua presença. Foi saber que Ele estava vivo. Contemplar o que Ele faz. Eu não consigo viver um outro tipo de igreja. Eu não consigo mais me encaixar na religião. Eu não consigo pensar em ser um religioso. Quantas vezes já tentaram me colocar numa caixinha? Quantas vezes já tentaram te colocar numa caixinha? Eu vou falar, fala ou não fala? Ah, foi muito fraco, eu não vou falar não, vou terminar aqui, eu vou terminar esse clima. Fala ou não fala? Vocês acham mesmo que eu não sei? Quando passa lá pela Lariante, o pessoal me critica, né, Lari? Pode falar, filha, não tem medo não. Fala mal, não fala? Fala. Olha as roupas que o pastor veste. Não é assim? Ela chorou esses dias, irmãos. Aí, ó. Ah, mas o pastor não pode fazer isso. É porque tenta colocar a gente numa caixinha. Irmãos, eu não vou entrar numa caixinha. O que me chamou foi Jesus. Ele me chamou para ser esse tipo de pastor para esse tempo. Ele te chamou para esse tempo, irmãos, e não tem medo, porque quem te chamou é o que sustenta. Foi Deus que te chamou. Cutuca esse abençoado que está ao teu lado, fala, foi Jesus que te chamou desse jeito aí. Teve uma irmã da nossa igreja, deixa eu ver, acho que ela não está aqui hoje. E ela chegou com o cabelo na igreja rosa, azul, laranja. E aí depois ela começou a pintar o cabelo de uma cor só. Aí passou uns 4, 5 anos, ela chegou com o cabelo colorido. Eu falei, nossa, agora eu estou feliz com você, hein? Não estou dizendo que a gente tem que fazer coisa errada, irmãos, mas tem hora que as pessoas querem colocar a gente numa caixinha. Quer colocar a gente numa tradição religiosa desgramada, para não falar outra coisa.
Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para você ser livre. Liberdade não é libertinagem. Libertinagem é fazer coisa errada. É fumar droga, é trair, é fazer tudo essas... O que mais, irmão? Fala vocês, não vou falar, fala vocês. Usar droga, trair, o que mais? Beber, o que mais? Libertinagem. Hã? Fuxicar. Hã? Fornicar, o que mais? Fala aí, tá com medo? Mentir. Comprar e não pagar, o que mais? Hã? Difamar. Ficar sem devolver o dízimo, ninguém fala, né? A Bíblia fala que tem que devolver, aí todo mundo fica quietinho, ninguém fala, né? Aí tá tudo certo, né? Lembra aí, irmãos, quando a gente fala, não? Quando o teu irmão fala, essa você não imaginava que o pastor ia falar, né? Fala, mas está na Bíblia. Fala para ele assim, é só abrir Malaquias 3:10. Vai lá. É igual o cara falava, fulano está sonegando o imposto, e a gente baixando música da internet sem pagar os direitos autorais. Sky Gato, Cutuco fala, irmão, tem fala para ele. Então, miau, hein? O que é, capitão? O que é isso aí? Ah, sim. Os gatinhos aí. Não estou dizendo isso não, irmão. Estou falando liberdade. Sabe o que é liberdade? Liberdade é você olhar para um doido e começa a levantar a mão e pular. Muitas vezes adorar. Ou não. Ou quietinho no lugar, não importa. Mas tem uns que é mais doido, né? Eu gosto de gente assim. Ele está livre, irmãos. Ele não tem mais a reputação. A reputação para ele que importa é a reputação dele para Cristo. Você precisa enterrar a religião. E precisa nascer com Cristo. Mas o Jesus da Bíblia, o Jesus que transforma, você precisa conhecer Ele. Talvez você já até batizou, mas não conhece Ele. Irmãos, de verdade, de fato, qual foi a última vez que você sentou e Ele falou com você de verdade? Qual foi a última vez que o Jesus vivo, o Jesus da Bíblia falou com você? Que você sentiu Ele tão pertinho de você assim. Quando foi? Qual foi a última vez que não foi só a emoção de um culto, que foi só você e Ele? Vou encerrar com essa palavra agora. Quando eu ia para Santa Fé do Sul, eu dava ginástica laboral lá. Era o meu momento mais gostoso, eles diziam. Eu pegava o meu chevetão, não sabia se ia chegar, mas ia. E eu colocava o louvor e eu chorava, Só eu e Ele, irmãos, só eu e Ele. Só eu e Ele, irmãos. Tudo que eu fiz na minha vida foi por direção dEle. E os erros foi por não ouvir. Ele quer te dar uma direção nessa noite. Você vai fazer um negócio tão forte agora. Você vai, e se você entender, você vai levantar, dar uma salva de palma, ou você vai dar um glória a Deus, você vai fazer alguma coisa. Mas você vai olhar para esse irmão que está do seu lado assim, você vai dizer para ele assim, aponta o dedo para ele e diga assim, deixa eu te falar um negócio. O túmulo só está vazio porque o trono está ocupado. Ele ressuscitou. O túmulo só está vazio porque o trono está ocupado. Ele está vivo. Nós vamos adorar agora, irmãos.
Por que nós vamos orar? Eu queria que a intercessão estivesse já intercedendo, irmãos. Intercedendo, eu queria que você estivesse intercedendo, já intercedendo, irmãos. Intercedendo com muita força. Talvez teu coração não queima mais. Eu não sei qual dos meninos que foi, falou assim, ó, a chama reacendeu aqui. Não sei qual deles que falou. A chama reacendeu. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A certeza do Cristo vivo. A certeza do Cristo vivo. A Mary pregou terça-feira e ela falava assim, se você levantar do caixão, o velório acaba. Se você levantar desse funeral, desse casamento, esse casamento não vai parar num buraco, mas ele vai ser motivo de alegria, motivo de testemunho. Se você se levantar dessa depressão, dessa opressão, o Senhor está te chamando de novo. Volta. O Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando. O Jesus vivo, o Jesus da Bíblia está te convidando para algo novo, mas algo novo dele. Ele está te chamando para você experimentar dele. Talvez você é um intercessor que está aqui na frente e você gostaria